É um prazer, né, ter essa turma toda aqui hoje. E aí eu combinei aqui com a Cláudia e com a Jana que eu ia fazer assim uma introdução do processo, e aí depois a gente passa a palavra para a Jana e em seguida para a Cláudia. Tudo bom? Bom, na realidade eu escrevi esse texto 3 vezes. Foram 3 tentativas. Dei vida a esse que vou ler agora, mas que também é provisório. Um texto que emerge com força involuntária de um campo afetivo muito importante para mim, com um sabor delicioso, uma espécie de Madeleine de Proust. Campo afetivo que, brincando um pouco com o tema da 5ª Jornada Brasileira de Psicanálise, advém de momentos intensos vividos com essas 2 mulheres que hoje estão ao meu lado. Aproximadamente 40 anos, no caso da Cláudia, e aproximadamente 26 no caso da Jana. Quando então as 2 foram minhas alunas no curso de Psicologia da UFES. Sinto, portanto, o gosto e o cheiro do que vivemos. Efeito Proust. Ao me deparar com a proposta convite feita pela Cláudia e trazida para o nosso grupo por intermédio da Jana, eu identifiquei certa sensação que se aproxima exatamente do que eu estou chamando do efeito Proust. Mais precisamente, uma sensação ligada à emergência de tempos perdidos, no sentido de tempos passados, perdidos porque não voltam mais de modo concreto, da mesma forma como aconteceram. Lembranças que subitamente me inundaram. Tais lembranças evocaram um período remoto da minha vida como docente da UFES. É o Proust que nos diz, porque as verdades, direta e claramente apreendidas pela inteligência no mundo da plena luz, são de qualquer modo mais superficiais do que as que a vida nos comunica à nossa revelia, numa impressão física, já que entrou pelos sentidos, mas da qual podemos extrair o espírito. Então me dei conta que os nomes de Cláudia e Jana evocam em mim memórias, situações, períodos da vida na UFES, sensações pessoais. Falei até para a Cláudia que eu entrei e falei auditório do SEG. Já deixou de ser SEG pelo menos uns 30 anos, mas ele está ali. Ainda não é CCHL, é SEG. Sensações, pessoas. Então tomo aqui auditórios, tomo aqui tais recordações como algo não apenas individual, mas ligado à minha geração e ao meu universo docente. Por conta disso, algo necessariamente compartilhado com outras e outros. Bem, hoje, como coordenadores de um grupo de pesquisa que tem uma existência de aproximadamente 30 anos, o PIFIST, que é um programa de pesquisa e intervenção no limiar dos planos disciplinares da saúde e da educação, outros caminhos são traçados, trilhados. Muitas experiências tiveram lugar, muita gente bonita e querida passou por aqui e outras compõem hoje lindamente esse tempo presente do agora. Temos sido tomadas por uma preocupação com o presente, sim, mas contra o presente, em favor de um tempo que virá. Buscamos não nos curvar ao consenso do tempo do agora, não nos curvar às ideias vigentes. Nos nossos dispositivos de pesquisa, buscamos escavar camadas outras, pois não se trata de fugir do presente, mas lançar flechas para um porvir. Ansiamos, como Agamben, por terra nova. No movimento de aproximação e afastamento, buscamos pensar com o que nos trazem os docentes, as docentes, que aceitam o convite de partilhar conosco suas histórias e então nos lançar para um futuro desse ofício, o ofício docente. Outros modos de trabalhar são possíveis. O convite proposta da Cláudia nos alegra demais, portanto.
Hoje estamos aqui porque um desses dispositivos criados por nosso grupo de pesquisa nasce de algumas ideias de Roland Barthes, ou seja, traçar biografemas de vidas docentes. Barthes e Lacan se conectam também para mim porque nos trazem outros traços, fazem emergir outras memórias. Maio de 68 na França, berço do institucionalismo que deu nascimento ao nosso programa de psicologia institucional, aqui representado pelo nosso vice-coordenador Fábio Bispo. Bem, o nosso programa tem a marca dessa direção, conceitual, metodológica, ética e política, marcas de um institucionalismo francês, um institucionalismo que nos interessa sobremaneira, pois traz no seu movimento forças criadoras de uma história que indica o desejo de uma outra política, de um outro modo de pensar política, de pensar os saberes psi, partindo da tese segundo a qual política é sempre macro e micropolítica. Essas duas dimensões não se separam, distintas, mas inseparáveis. Individual e coletivo também não se separam. Clínica e política, menos ainda. Sim, junto com essa galera de maio de 68, desejamos o impossível. Desejamos talhar outros mundos. Desejamos talhar outros novos modos de fazer psi. O analisador maio de 68, ou acontecimento maio de 68, abre vias que perseguem traçar outros modos de pensar o sujeito, e isso nos interessa bastante. Barthes e Lacan estavam lá, urdindo, tramando outros mundos possíveis. É como se hoje, de forma específica e singular, estivéssemos revivendo esse encontro. Barthes e Lacan, que se viram frente aos desafios teóricos da escola estruturalista na época. Fazer o estruturalismo descer a rua, numa tentativa de enfrentar a frase escrita em vários quadros das salas de aula de Sorbonne. Abro aspas, o estruturalismo não desce a rua. Trata-se, então, de uma atitude política associada a uma revolução político-afetiva. Politizar o cotidiano. Apesar, confesso, não sei bem o que isso quer dizer. Mas não somos, essencialmente, seres políticos? Foi nessa pegada que entendemos que Barthes discutiu conceitos psicanalíticos em seus trabalhos, onde ele afirma em uma outra de suas obras que a escritura é a destruição de toda voz, de toda origem. E isso nos encantou. Embalada por questões como essa, fiz a opção de concorrer a um edital de fixação de doutores no Espírito Santo, lançado pela FAPES, com um projeto que trabalharia com biografemos e, no único tiro certeiro, escolhi quem seria bolsista. Alguém que navegasse numa psicanálise institucionalista e que fizesse do institucionalismo o importante intercessor da psicanálise, o que seria uma contribuição importante para o nosso projeto. O nome da Jana Brito imediatamente me veio, e ela foi e tem sido fundamental nesse momento. Alguns dizem que é a versão 2.0 da Beth Barros. Portanto, acolher esse pré-congresso não é trivial para o nosso grupo. Bem, o que em Barthes nos interessa? Muita coisa. Mas para eu não desviar e não falar demais aqui, escolhi, catei, tal qual uma trapeira, fragmentos dos seus escritos que podem animar a nossa conversa hoje. Primeiro fragmento. O texto é um tecido de citações oriundas dos 1000 focos de cultura. Ele pensa em dizer que não está limitado na presença de um erro. O brio do texto, em outro segmento, seria a sua vontade de gozo. Lá onde precisamos, ele excede a própria procura. Ultrapassa a tagarelice e através do qual tenta transbordar, forçar o embargo dos adjetivos, que são essas portas da linguagem por onde o ideólogo e o imaginário penetram em grandes ondas. Ou ainda,
o texto, numa obra dele chamada exatamente Prazer do Texto, o texto não é nunca um diálogo. Não há risco nenhum de fingimento, de agressão, de chantagem, nenhuma rivalidade de idioletos. Ele institui no seio da relação humana corrente uma espécie de ilhota. Manifesta a natureza associal do prazer. Só o prazer é social. Deixa entrever a verdade escandalosa do gozo, que ele poderia muito bem ser abolido todo o imaginário da fala neutra. Bem, o que Barthes está nos dizendo, e aqui mais uma vez o tema do congresso aparece, é que o texto é prazer e também afetação do prazer no corpo. Barthes destaca a dimensão extralinguística dos fenômenos linguísticos. Para Barthes, todo leitor é autor, e é do leitor a responsabilidade de escrever a seu próprio modo. Só cada um pode fazer esse exercício. E somente a escritura, diz ele, pode recolher a extrema subjetividade, pois na escritura há um acordo entre o indireto da expressão e a verdade do sujeito. Acordo impossível no plano da fala, que é sempre, quer se queira ou não, ao mesmo tempo direta e teatral. Está lançado então o desafio. Fácil, né, gente? Fácil, Vivete. Como as palavras penetram os corpos. É o tema de hoje, né? Diria para vocês que nesse momento tremendo, palavra trêmula, né? Mão trêmula, estômago trêmulo, então, tudo trêmulo, porque de fato não é uma mesa qualquer, né? Para mim também não. E eu decidi brincar com isso para ver se facilitava a minha vida, né? Dei um nome para essa atividade que caberia a mim e a Beth, que era coordenar uma atividade. Né? Coordenar uma atividade proposta pela seção leste-oeste da EBP e que a gente não sabia o que fazer, claramente, né? Então a gente tinha que inventar. Beth inventou o modo dela, eu invento o meu modo, né? E dei um título para isso, chamei A Terceira Margem, ou E se nessa tarde? Fui brincar com um texto de Guimarães Rosa. Por quê? Por pura cisma. Pura cisma. Me veio, não saiu do corpo. Cada vez que eu pensava em Beth e Cláudia, cada vez que eu pensava na Sló, cada vez que eu pensava no evento, me vinha a terceira margem do rio. Falei, então vamos fazer isso falar, né? Tomei como uma anedota no preparar essa atividade. O que seria coordenar uma atividade na Sló? Preparar algo antes da fala de Cláudia? Preparar algo com Beth para abrir essa tarde como uma espécie de momento para florear a fala, as falas? Anedota. O que significa? Uma particularidade curiosa, pouco divulgada. Uma pequena passagem histórica, uma narrativa breve, uma espécie de rascunho de como nos preparamos para estar aqui. Mas seria preciso preparar algo para poder ouvir? Para poder escutar? Seria mesmo necessário preparar uma fala que prepare os ouvidos? O que faremos da função de coordenadoras? Comemorar foi a primeira resposta. A beleza do mundo, momento que carrega suas belezas. Eu ouvi de Beth Barros ontem à noite, num dia esquisito para mim,
estava embrulhada, esquisita, parecia que eu tinha caído do caminhão de mudança várias vezes, num dia só. E ela me lança isso, estou animadíssima com amanhã. Esse comemorar a beleza do mundo me leva a Dorival Caymmi, Oração de Mãe Menininha. Essa é a frase que está lá no canto A. Não sei se vocês conseguem acessar. Está lá no canto A, Oração de Mãe Menininha. Comemorar esse auditório, as presenças, não tem sido fácil, não tem sido fácil, não tem sido frequente reunir pessoas. E desde o início, o que Beth e Cláudia falavam é bom juntar pessoas. Vamos tentar juntar pessoas. Comemorar esse auditório, a oportunidade das quintas jornadas, Corpo Memória, de nos trazer aqui. Essa atividade, organizada pela SLO e pela EBP, nos trouxe aqui. Dia 20 e 21 de setembro, uma comunidade de psicanalistas de 4 estados se reunirão, uma comunidade se reunirá na UFES, convida Marina Recalde e terá uma pluralidade de trabalhos organizados em 4 eixos. Segundo Tânia, perguntei, mais ou menos uns 60, né? Em torno de 60 trabalhos organizados em 4 eixos. A prática clínica na psicanálise é o primeiro eixo, a arte e a psicanálise é o segundo eixo, política e psicanálise é o terceiro eixo, neurociência e psicanálise é o 4º eixo. Tudo começará com uma mostra de artes visuais na Galeria da UFES, que abre quinta-feira às 19 horas. Não, 18 horas. Então a presença de André Prando. É André Prando já na galeria. Não, lançando o seu álbum autoral. Ouviram? Ouviram? Sim. Então, mesas, plenárias, conferências, lançamento e doação de livros, com um gesto lindo ligado à memória e à presença de Hugo Rangiroli no Espírito Santo, com a psicanálise, com os direitos humanos. Enfim, uma jornada de psicanálise e também, como eu fui encatando, uma festa. Uma festa com palavras cantadas. Então, o preparo é o corpo. Trazer nossos corpos e suas inscrições, suas marcas, seus ritmos, seus estilos. Nós, cada um de nós. Seja para a jornada, seja para a tarde de hoje. Então, comemoramos. Estamos comemorando as alianças e as redes afetivas, como o próprio texto de Beth já deu provas. O NEPESP, o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Subjetividade Política, através do BIFIST, está tendo a oportunidade de avançar uma pesquisa que se chama Biografemas do Trabalho Docente, e também isso nos trouxe aqui. Um pós-doutorado no programa de pós-graduação em Psicologia Institucional, que também nos trouxe aqui. Temos aqui a alegria de ter a presença do vice-coordenador, professor Fábio Bispo, professor de psicanálise no Departamento de Psicologia, coordenador do Ocupação Psicanalítica, e junto com Luziane Siqueira, apoiaram essa jornada. A política pública de fixação de pesquisadores, como Beth mencionou, através do estágio de pós-doutoramento, também permitiu com que estivéssemos aqui. A vitalidade do coletivo que se debruça na tessitura de um livro sobre práticas de pesquisa, que é o que estamos trabalhando neste momento, com o título de Docências, Biografemas e outras políticas de escrita,
também nos trouxe aqui. Comemorar ou memorar com as palavras dos pesquisadores, com as escritas das pesquisas, nossas políticas de escrita, Walter Benjamin e as narratividades, Roland Barthes e as biografemáticas, Conceição Evaristo e as escrevivências, tudo isso nos trouxe aqui. Corpos, pesquisadores, memórias, escritas, eis o preparo. Na voz dos efeitos do Copene, não sei se vocês estão sabendo, nesse exato momento está acontecendo em Belém do Pará um congresso de pesquisadores negros do Brasil. Eu recebi de lá um telefonema ontem, localizando a reverberação do PPG-Psi lá e a reverberação de algumas práticas da psicanálise também lá, com aqui, né? E eu ouvi uma coisa muito bonita e eu não sabia o que eu ia fazer com isso, aí eu trouxe, né? E a voz que veio do Copene disse assim: Jana Brito, o espelho de Oxum, pegue o espelho de Oxum e põe à sua frente amanhã às 14 horas. Porque Oxum sabe que seu espelho reflete o que está atrás dela. Seja um passado, as memórias que Beth já nos brindou e outras, e também os que vêm depois. Este é o momento de saudar a transmissão. As redes, as alianças, as transferências que legam seus efeitos de transmissão e que nos trouxeram aqui, que arrastam nossos corpos até aqui, movido pelos efeitos da palavra, fazendo dos signos nossos significantes, nos preparando para aquilo que nos escapa, seja da experiência clínica, seja do trabalho de pesquisas que produzem seus efeitos de sujeito na escrita. Pois bem, uma anedota com Guimarães Rosa, um conto e o impreparável. Eu me dei conta, recentemente, trabalhando políticas de escrita, em algumas cenas infantis. Uma era a minha alfabetização no chão, não tinha mesa, com pedacinhos de papel mimeografado, com letras, e onde eu montava mimeografado. É uma maquininha de Xerox que põe, uma copiadora que põe álcool, fica muito cheirosa de álcool e reproduz as letras. Azulzinha. Azulzinha. E eram essas as letras mimeografadas e os quadradinhos. Assim eu fui alfabetizada. Recebia da escola pública esses quadradinhos e levava para casa. E eu passava o tempo espalhando essas palavrinhas no chão e brincando com elas e escrevendo provavelmente absurdos. Me veio outra cena recentemente, que eu acho que é antes dessa da alfabetização. Que num tempo ocioso da cidade do interior, eu não podia brincar dia de semana na rua, que eu era roceira, só podia no final de semana. Então, dia de semana, eu tinha que ficar em casa, fazer todas as tarefas e etc, etc. Eu gostava de ficar de cabeça para baixo no sofá, olhando o teto invertido, imaginando que o mundo estava de cabeça para baixo, e eu escrevia histórias assim. Eu me lembro dessas duas cenas ao ler o texto do Freud, O Poeta e o Fantasiar. Um lindo texto. 1913, se eu não me engano, 12. E trouxe as minhas brincadeiras. Uma brincadeira com as palavras. A escrita, para mim, continua sendo uma brincadeira com as palavras. No conto de Guimarães Rosa,
mais além do conto sobre o filho que não se decide sobre o desaparecimento do pai, muito amplamente debatido, do luto, da melancolia, tudo isso muito precioso no conto, A Terceira Margem do Rio, algo da tragédia, mais do que isso, algo das experiências de transmissão ou de travessias. Pois bem, e se nessa tarde cada um de nós decidisse, sou eu de cabeça para baixo no sofá, vocês vão ver, e se nessa tarde cada um de nós decidisse algo como se pôr no meio do rio? E se essa universidade, como uma espécie de casa no tempo, ainda mais próxima do rio, obra de nem sei quanto de léguas, o rio, por aí se estendendo grande, fundo, calado que sempre, exatamente como for escrito no conto dos enigmas. Como nos vem um preparar que está no modo de viver a vida? Então lemos. E a canoa saiu-se indo, a sobra dela por igual, feito um jacaré, comprida, longa. No tempo que não se conta, o tempo passa, o rio passa. Algo do tempo fica ou volta, dá elípticas voltas regida pelo motor dos desejos. Escreve Guimarães, a canoa não voltou, não tinha ido a nenhuma parte, só executava a invenção de se permanecer naquele espaço do rio, de meio de rio. E se hoje fosse feito o trabalho afetivo de escutar essas palavras, dentro da canoa, para dela não saltar nunca mais? Escreve ele, a estranheza dessa verdade deu para estarrecer toda a gente. Aquilo que havia acontecia, o acontecimento, poderia-se dizer, sobre o enigma, o trabalho que nos resta e que anda arrastando o nosso traço feito das palavras. Pensaram com toda a razão no conto, só pode ser doideira? Rio acima, rio abaixo, estando mesmo parados, os dias passam, rio acima, rio abaixo, rapadura, broa de pão, cacho de banana, passando chuva e orvalho, dando de comer e suprindo o simbólico com oferendas e rituais. O tempo se ia, o barco se ia, e nós aqui quase que esticando as mãos para alcançar as palavras do narrador. E se nessa tarde, cada um de nós decidisse algo como se pôr no meio do rio? Constata ele desolado, e a constante força dos braços para ter tanto na canoa, resistindo, mesmo nas enchentes, no submento, aí quando no jato da correnteza enorme do rio tudo rola e perigoso, como a própria vida. Aqueles corpos de bichos mortos e paus de árvore descendo, de espanto, de esbarro, e nunca falou mais palavra com pessoa alguma. É o traçado de rosa para transmitir-nos algo que nem o quê? Silêncio? Palavra? Ausência? Rio? Palavra? Presença? De dia e de noite, com sol, o aguaceiros, calor sereno e nas friagens terríveis de meio do ano, sem arrumo, sem fazer conta de se ir do viver. Inventa o narrador, cada um de nós, rio, memória, traço, rio, esquecimento, vida. Assim continua. Por um pouco a gente fazia que esquecia, era só para despertar de novo, de repente, com a memória, no passo de outro sobressalto, como no arrebatamento dos corpos.
E se fosse possível decidir o mito da morte? O desaparecimento, a espera vã do conto de Guimarães da vida. E se nessa tarde, cada um de nós decidisse algo como não estar mais preso nas margens inventadas como um tipo de língua de... E se nessa tarde cada um de nós decidisse algo como se pôr na cara do falimento, do medo, do espanto, como que apavorados, desatinados, palavreados, endoidados, já então navegados das águas que não param de pelejar com as palavras nossas. De empréstimo ao nosso fabular, escreve então, por fim, Guimarães Rosa. Sei que agora é tarde, e temo abreviar com a vida, nos rasos do mundo. Me depositem numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras. E eu, rio abaixo, vocês, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Beth. Agora nós temos que coordenar, Beth. Vamos. Não, você não coordena, não, você coordenada. Bem, boa tarde. Eu quero dizer muitas coisas. E a primeira delas é que eu estou feliz. E a felicidade, ela, assim, num instante, né? E nesse instante, eu estou bem feliz, bem feliz. Bem feliz pelo acolhimento, bem feliz pela oportunidade de transmissão, bem feliz por esse encontro, né? Bem feliz. Eu, como Beth e Janaína já falaram, eu fui aluna de Beth, né? Falo como Janaína também foi. Há muitos anos atrás, a gente estava fazendo as contas, quase 40. E eu, naquele momento em que eu encontrei Beth, assim, foi... a gente estava nos jardins da UFES, a gente estava no banco, eu acho. E aí eu cheguei e falei assim: oi, Beth, você já voltou do doutorado? Aí ela falou assim: ah, sim, voltei. Ah, que bom, Beth. Você poderia me orientar? Você poderia ser minha orientadora? Ela, em quê? Um trabalho de arte e psicanálise na escola. Ela, sim, né? Sim. E aí foi, nos encontramos e desde então a gente se encontrava sempre e conversava e trocava e fazia o papel de professor e aluno mesmo, né? Aquele que aprende, né? O aprendiz, no caso, eu aprendi. E aquilo foi muito bom. E depois de um tempo, porque na minha formação da psicologia aqui na UFES, né? Depois de um tempo eu saí e fui fazer mestrado, doutorado na filosofia. E por que eu fui fazer mestrado e doutorado na filosofia? Porque me parecia, e aqui é um pouco de histórico aqui da UFES, me parecia um lugar de melhor acolhimento. Né? E foi por isso, eu falei assim, mas não era um acolhimento à minha pessoa, não era isso. Um acolhimento para a psicanálise naquele momento histórico do Brasil. Né? Nos anos 80, né? 88, quando me formei, quando eu fui fazer o mestrado. E era difícil, até mesmo na filosofia era difícil o acolhimento. A psicanálise não tinha lugar. Não cabia na psicologia.
ela não cabia na filosofia, ela não cabia na literatura, ela não cabia em lugar nenhum, ela só cabia na própria psicanálise, né? Uma coisa, e eu cheguei e falei assim, o que eu faço com psicanálise se eu, o sonho, o meu maior sonho de todos era ser professora universitária e professora aqui da UFSC, não era de qualquer outra universidade, né? Então eu vou fazer o quê? Assim, uma disciplina que me interessa e que não cabe em lugar nenhum, né? E aí eu fui, né? Fiz esse caminho dentro da filosofia e o que eu, nessa minha caminhada, eu consegui captar e perceber na vida mesmo. Eu faço filosofia, tem uma linha de pesquisa que se chama Filosofia da Psicanálise, e eu faço filosofia e psicanálise, que é um pouquinho diferente. E eu participo do GT de Filosofia e Psicanálise da Ampol. Eu entendi que eu tinha que fazer filosofia e eu tinha que fazer psicanálise. Eu não podia fazer uma da outra, não podia estar de fora de nenhum. Eu tinha que fazer bem filosofia e fazer bem psicanálise. Por quê? Na psicanálise, você está falando de filosofia. Na filosofia, você está falando de psicanálise. Então, é um lugar que não cabia mesmo. E então, isso para dizer, para introduzir que o acolhimento, aqui, assim, nós temos pessoas vinculadas à Escola Brasileira de Psicanálise, né, que frequentam, mas a grande maioria aqui presente são pessoas da psicologia, né, alunos, seja da pós-graduação, professores da psicologia. Tem meus alunos do primeiro período que estão aqui, da psicologia, alunos de filosofia da psicologia, e tá ruim o telefone? O microfone. Melhorou? E aí, tanto Janaína quanto Beth colocaram, o grupo de pesquisa foi um espaço de acolhimento, sabe, da psicanálise. Isso, não que eu esteja representando a psicanálise aqui, não é nem isso, mas é uma atividade de parceria do núcleo de pesquisa com a Escola Brasileira de Psicanálise, que de alguma forma eu, Janaína, Tânia aqui presente, Ítala, Lucas, Randra, pessoas que frequentam, né, estão aqui de alguma forma dizendo disso. E aí, como que a gente conversa, né? Como que a gente se apresenta diante desse acolhimento? Era toda a minha questão, sabe, assim, como transmitir algo da psicanálise e é uma responsabilidade grande, né, nessa pré-jornada, para quem está disposto a ouvir, que está acolhido e disposto a ouvir, né? Eu fiquei bem preocupada se a Janaína estava tensa, Beth reescreveu o texto 3 vezes. Gente, eu estou com a mão suada. Minha mão está suada. E é de emoção. Bastante emoção mesmo. E eu vou tentar trazer aqui para vocês, eu faço muito esforço, talvez por viver sempre nessa zona intermediária entre uma disciplina, interdisciplinarmente. Eu aprendi, tem o Wilton Japiaçu, filósofo com o qual eu trabalho, ele diz que na nossa contemporaneidade, o que a gente pode fazer com tantas disciplinas? Um bom trabalho que a gente consegue fazer é fazer inter e transdisciplinaridade. E é o que eu tento fazer na minha vida, assim, inter e transdisciplinaridade. E tento conversar com as pessoas, trazer algo que é próprio de uma disciplina e conversar com a outra e escutar o que a outra tem a dizer, né? Então é essa a minha proposta de vida mesmo, e essa é a minha proposta aqui com vocês hoje, assim, nessa responsabilidade que eu estou. Janaína
E Beth, disseram que as jornadas que nós preparamos aqui, né, nós fizemos uma proposta que é a SLO na universidade, Corpo Memória na universidade. Então nós fomos em várias instituições de ensino. A gente foi na Docton, a gente foi na UEMS, lá de Mato Grosso do Sul, a gente foi na PUC Goiás, e agora a gente está vindo aqui na UFES, que a UFES é o lugar de acolhimento das jornadas. Justamente, assim, foi realmente uma coincidência, mas na comemoração dos 70 anos da UFES. Então a gente está comemorando com uma jornada chamada Corpo Memória e comemorando 70 anos da UFES. Assim. Isso para mim é importante, porque uma vez uma professora querida do Centro de Educação, ela falou assim, mas a Cláudia, ela acha que a UFES é a casa dela. Aí eu cheguei e falei assim, é mesmo, mas eu não só acho, eu tenho certeza que a UFES é a minha casa. Então, e eu valorizo isso, né? E eu devo cuidar da minha casa e apresentar, vindo desse lugar de que onde eu vou colocar a psicanálise, trazendo a psicanálise para o Espírito Santo via a Escola Brasileira de Psicanálise, não que não tenha psicanálise no Espírito Santo, claro que tem, mas via a Escola Brasileira com uma seção da Escola Brasileira de Psicanálise, em que a gente tem um polo aqui no Espírito Santo, que é dividido entre Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Então, um dos polos é aqui e trazendo dentro da UFES e pensando no Espírito Santo, na Universidade Federal do Espírito Santo. Isso para mim é muito importante, muito importante. Quem acolhe e quem está disposto a escutar. Dizendo isso, vou falar um pouquinho do tema das jornadas, que tem a ver com o tema de hoje, né? O tema das jornadas Corpo-Memória, ele vai na mesma linha do que a Escola Brasileira de Psicanálise está propondo para o seu próprio encontro, trabalhar a questão do corpo. Mas ela vai nessa linha, mas mesmo assim ela foi uma questão pessoal, porque eu trabalho a questão do corpo faz bastante tempo. Eu tive a felicidade de estar na diretoria desse polo aqui, né, da sessão aqui, e essas atividades de jornada são atividades de diretoria. Então eu propus, somos 4, eu propus às colegas que a gente fizesse sobre o corpo. Aí elas queriam fazer sobre a memória. E eu tive que defender por que nós íamos trabalhar sobre o corpo, porque é uma questão muito pessoal. Eu consegui, né? Porque ficou o corpo com memória, ficou dividido. Então é sobre a memória? É sobre o corpo, então é corpo, memória, isso. E no portal da UFES, o jornalista, eu coloquei, né, para a pauta, né, sobre as jornadas, e ele me escreveu hoje, eu tive que responder as perguntas, ele perguntou, tente falar um pouco mais claramente por que corpo, memória e por que no título a memória vem com tracinhos no meio, né? Por que ela vem com tracinhos no meio? Tente falar isso, por favor. Aí eu cheguei e falei assim, aliás, várias pessoas me perguntaram isso, eu falei assim, que os tracinhos são os traços. Então, na verdade, não é só corpo-memória, é corpo, traço, memória. Esse que é o título, né? Porque os tracinhos, eles estão na memória como traços de memória. E a gente vai falar disso, né? Porque é o Freud que nos propõe isso na interpretação dos sonhos, capítulo 7, que é a base dessa proposta. Mas, dentro desse tema geral, o tema que eu propus, que é uma questão assim, bem pessoal mesmo, que é como as palavras penetram os corpos. É uma questão que eu trago faz bastante tempo. Nessa perspectiva interdisciplinar que eu tenho, eu fico me perguntando como, não só de um ponto de vista clínico, mas também de um ponto de vista filosófico.
como as palavras penetram os corpos. Mas tem uma pergunta dessa ordem, né? Eu vou desdobrando um pouco, a questão qual é a influência de um dizer sobre o corpo? Aí a gente está desdobrando um pouquinho mais. Como o corpo reage ao contato com o simbólico a ponto de um desejo afetar o corpo? Esse tipo de questão me toma, eu sou tomada. Essas questões, elas adentram no cerne da prática clínica, e eu não estou dizendo da psicanálise não, no cerne da prática clínica, e ao mesmo tempo, quando a gente se situa em uma perspectiva filosófica, ela trata da questão do ser no mundo. A questão do ser no mundo é uma questão filosófica por excelência. Então, essa questão, ela traz as duas. Nós podemos abordar isso de um ponto de vista clínico e de um ponto de vista filosófico. Depende de onde eu me posiciono para colocar essa questão ou para tratar essa questão, né? Ainda desdobrando a questão, nessa perspectiva filosófica, como eu entro em contato com o mundo. O mundo está aí. Como eu consigo entrar em contato com o mundo? Parece coisa de maluco, né? Mas é. Bem, quais os elementos que me asseguram de minha existência no mundo em que estou inserida? Como? Eu, sinceramente, eu fico meio atônita cada vez que eu penso nisso. E aí, para iniciar o tratamento dessas questões, ou só fazer uma referência, porque nas jornadas cada um vai tratar ao seu modo, né? Eu faço o lançamento, né, e vou me deparando, né, com essa forma de questionar. Alguns teóricos propõem elementos que nos fornecem a perspectiva para que a gente possa tratar dessas questões. Mas antes disso, só para justificá-las, para que vocês não pensem que é coisa de maluco, né, como eu já disse, eu vou trazer uma história clínica, mas não é uma história clínica de um paciente qualquer, não. Eu vou explicar de quem é, né? De qual paciente se trata, ou de qual questionador se trata. Eu trouxe aqui para vocês verem um livro que eu publiquei, foi em, acho que 2014. 2014. Partos, Filosofia, Psicanálise e Saúde da Mulher. A capa é um desenho de Juliana Pessoa, a esposa de um colega do departamento, Fernando Pessoa, que fez esse desenho. Ela fez baseado num livro meu, um livro de fotos que eu tenho com um colega obstetra, Paulo Batistuta, e é uma das fotos. Aí ela fez, das fotos ela fez esse, e aí eu coloquei como capa do livro. Dentro tem desenhos dela a partir desse livro e de um aluno de iniciação científica que eu trabalhei. Então, Partos, que é meu grupo de pesquisa e extensão, Filosofia, Psicanálise e Saúde da Mulher, organização Cláudia Murta, mas tem a participação durante 10 anos, né, de 2004 a 2014, de quem participou em iniciação científica comigo, no mestrado comigo, e alguns amigos que colaboraram aqui também. Então, é um livro de quantas páginas?
370 páginas, e assim, muita iniciação científica, muito trabalho de mestrado, 10 anos de trabalho, 10 anos de trabalho de um grupo, e que a gente ficou bastante orgulhoso, a gente lançou num colóquio que a gente organizou. Era uma pesquisa baseada numa pesquisa minha, que era com mulheres gestantes e puérperas em período perinatal, e que a gente perguntava para elas o que você está sentindo. A gente só fazia essa pergunta em 3 momentos. Nós trabalhamos com 188 mulheres, né, gestantes e puérperas, e a gente produziu, teoricamente, filosofia e psicanálise trabalhando com a questão da saúde da mulher. E por quê? Eu estou contando isso, eu trouxe aqui, né, Beth falou do núcleo, esse é o meu e tem esse resultado aí. E por quê? Porque eu parti de uma questão quando eu tive meus filhos, assim. Eu tenho 2 filhos, um rapaz e uma moça, com 2 anos de diferença, e na gestação do rapaz, que é o primogênito, o que aconteceu comigo? Aconteceu que eu não entendia o que estava acontecendo. Eu não entendia o que era aquele processo daquela gestação. Eu simplesmente não entendia. Aquilo ia acontecendo e eu seguia o protocolo, né? Nós temos um protocolo e eu seguia o protocolo, né, de assistência à saúde e me submetia ao protocolo. E fui levando. Eu fiquei sem sentimentos. E é claro que o que aconteceu durante a gestação e no pós-parto, no puerpério inicial, o que aconteceu é que eu fiquei muito triste. Eu não cheguei a ter depressão pós-parto, mas eu fiquei muito triste. Era o único sentimento que eu conseguia sentir, né? E além do amor pelo bebê, claro que isso foi surgindo e se intensificando. Mas o que eu sentia? Eu sentia um deslocamento em que parecia que eu tinha perdido o meu corpo. E não só isso, parecia que eu não tinha mais inconsciente. Eu tenho alguns textos que são publicados em revistas que é sobre o autômato, o homem-máquina. Eu trabalhei bastante com Descartes para poder entender o que tinha acontecido e com Lametrie, para entender do que se tratava. Porque eu não conseguia me conectar. Por que eu tinha desaparecido? Não naquele momento, foi bem depois, né? Os textos são posteriores. E um ano depois, porque eles têm exatamente 2 anos de intervalo, eu fui ao ginecologista, que depois se tornou bastante meu amigo, e eu fui para rotina, né, porque eu estava robotizada, né, automática, então fui na visita automática que deve se fazer um ano depois. E aí ele me cumprimentou, era um conhecido da família, ele me cumprimentou e disse: o que você deseja? Quando ele disse isso, eu voltei na mesma hora. Eu saí do automatismo, porque ele disse isso e eu disse para mim mesma: outro filho. Outro filho. Instantaneamente. Eu disse: mas eu não falei nada. Eu vim fazer a visita médica e tal, não sei o quê. Uma semana depois eu tinha engravidado. O que é isso? Aí a pergunta: como a palavra penetra o corpo? Gestação são palavras que penetram o corpo, né? E de tal forma
que o desejo se realizou e a gestação foi totalmente diferente. Porque foi uma gestação em que eu parti do meu desejo e fui dando conta do meu desejo. Eu chamo, a minha filha se chama Helena, e eu digo que ela é o fármaco. É o fármaco. É o meu fármaco. Porque foi uma gestação, tratou da outra. Tratou da outra. Aquilo que foi uma incógnita em uma gestação, a outra foi um tratamento. Né? E intermediado por um momento em que eu parti do meu desejo. Mesmo que eu tinha partido, não engravidei a Yuris distante do meu desejo. Mas tinha uma diferença entre o meu desejo situado no meu corpo. Era totalmente diferente daquela inscrição que aconteceu com aquela intervenção banal do médico, né? Como um garçom que pergunta o que você deseja, né? No cardápio, assim, alguma coisa. E aquilo gerou aquele resultado. E é isso. Como? Por isso, para vocês entenderem todas as questões. Como uma palavra, ela pode ser potente a ponto de gerar um acontecimento de corpo como uma gravidez. Né? Como? Né? E, nesse sentido, nas práticas clínicas, como uma intervenção de uma palavra pode afetar o outro. Uma amiga minha, a irmã dela estava em gestação e ela chegou e falou assim: Cláudia, por favor, a coisa que está aqui meio complicada, dava para você atender minha irmã uma vez? Eu só tive um encontro com ela. E precisa ser hoje, era um sábado, né? Precisa ser hoje porque a gente não sabe se o parto vai ser prematuro. E aí eu falei sim, claro, e nós conversamos, né? Tivemos lá aquela sessão, e ela assumiu algumas coisas. E depois, passado de um tempo, eu perguntei à minha amiga: e aí, como é que foi? Ah, não, a gestação foi a termo. Foi a termo. Quer dizer, ela, uma sessão, uma intervenção, algo que estava a ponto de uma precipitação, né? Algo se estabilizou. Então, como que a palavra de uma única sessão pode ter esse efeito no corpo dela, naquela gestação? Como que a única pergunta lá do ginecologista, tudo bem que o ginecologista é alguém, né, privilegiado para isso, mas a única pergunta trouxe o meu desejo de volta e o meu corpo de volta e eu consegui me situar. Então, nessa perspectiva que eu fico, né? E eu comecei, minha filha nasceu em 2001, e eu comecei a fazer esse trabalho exatamente em 2001 e instaurei o grupo de pesquisa em 2004, por isso que deu 10 anos. Bem, alguns autores eu trabalhei com Freud e Descartes, justamente pela questão do corpo-máquina, né? Do corpo autômato. E eu me perguntava: o que acontece? Por que a gente se desconecta a tal ponto? Por que a gente abandona? E aí, então, não só Freud e Descartes, mas Lacan também me oferecia algumas coisas. Agora, para entender desses autores, eu vou dizer quais os elementos teóricos. Eu forneci para vocês aqui os elementos clínicos ou práticos, né? E quais os elementos teóricos que permitem que a gente pense essa questão. O primeiro deles é a percepção. A percepção é um elemento fundamental para que a gente perceba o que está acontecendo. Perceba e trate essa questão entre palavras
e corpos. Mais que interseção, algo que vem, né, e toma as palavras e os corpos. Então, a percepção, e isso, uma referência, claro, que é o Freud, né, como eu já citei aqui no início, no capítulo 7 da interpretação dos sonhos, quando ele diz, ele fala do aparelho psíquico, o desenho, eu acho que se vocês não, se alguém aqui não conhece o desenho que o Freud faz, é fácil, daqui a pouco vocês podem olhar. Esses traços que para Freud fazem laço entre o corpo e a memória, ele os nomeia lá naquele momento da sua teoria como traço de memória. E ele diz que o aparelho psíquico, ele se relaciona, que é a minha questão, né? Ele se relaciona com o mundo externo via percepção. A percepção, ela se situa de um lado e, desse modo, ela é a porta de contato entre a mente e o mundo. E para ele, na sua proposta, a gente tem um circuito entre a percepção, a memória e a consciência. E esse circuito, ele é realimentado por percepções e por transcrições de traços de memória. A cada percepção, um traço se instaura, um traço de memória. Claro que a gente não pode propor traços para tudo, né? Para toda a percepção, se a gente só ia ficar percebendo assim o mundo, não ia fazer mais nada, né? Ia ficar assim, né? Ou ser sei lá, um computador, alguma coisa assim. Então, como o mestre colocou do esquecimento, a gente esquece alguns, né? A gente esquece. E esse processo de esquecimento formam traços de memória, transcrições de traços de memórias. Então, a gente tem o traço de memória inicial e depois a gente tem as transcrições e as relações entre os traços de memória. E isso que forma a rede de inconsciente. Mas a percepção, ela fica de fora, ela está fora, né? E esses traços de memória que formam, e essas transcrições de traços de memória que para Freud formam essa rede inconsciente, eles finalizam com o pré-consciente e com a consciência. Então ele fica aí no meio, o inconsciente fica aí no meio, naquele esquecimento que é necessário, né? É necessário. Nesse sentido, o traço de memória que faz a relação entre essa consciência, a consciência formada e o mundo. Mas, mediado, a base dela estava na percepção. Quando a gente passa, só deixando para vocês, quando a gente passa para o ensino de Lacan, o que Freud ele chamou de traço de memória, Lacan vai chamar de significante. E se o Freud falava de traços de memória no aparelho psíquico, o Lacan vai falar de cadeias de significantes. Então, os traços de memória que se relacionam, fazem redes com traços de memória, para Lacan são significantes que se relacionam com outros significantes e vão formando um inconsciente estruturado como uma linguagem de significante e significante passagens, né? Significantes que às vezes também a gente não tem acesso, né? Essa é uma forma de entrada em que a gente tem acesso ao inconsciente. Mas dessa percepção, até esse traço de memória que é esquecido, que pode ser esquecido ou lembrar, a gente tem um elemento intermediário que é o elemento da imaginação. Então, imaginação é um ponto bem importante. E aí eu trago o Descartes, que para ele é a percepção do mundo, né? A gente tem a percepção das coisas. E depois,
a gente precisa imaginar aquilo que a gente viu. Imaginar aquilo que a gente viu é formar imagens daquilo que foi visto, foi percebido. Formar imagens. O Lacan chama isso de imaginário. E ele tem um texto, que é um texto que muitos conhecem aqui, eu acho que todo mundo conhece aqui, que é o estágio do espelho como formador da função do eu. E esse estágio do espelho é o estágio em que você consegue entender aquela imagem tal como ela é, como uma imagem mesmo. E perceber que a consciência, ela é formada a partir daquelas imagens. E a gente precisa formar essas imagens para se libertar da percepção. Né? É por isso que a gente não é para se libertar, porque senão a gente vai ficar travado na insuportabilidade, né, da percepção, daquele mundo, né, que se percebe e tudo mais. Então a imaginação é um momento muito especial. Em Lacan, Descartes chama de imaginação, o Lacan chama de formação de imagens e imaginário. Então, todo eu, toda consciência, ela é formada a partir desse imaginário. E com esse imaginário, a gente toma a distância necessária do mundo para poder construir e tentar entender as coisas. Agora, essa imaginação é parte necessária para as representações, né, e essa formação do inconsciente. E essa tomada de distância, essa separação, ela leva ao que o Lacan vai chamar de simbólico, né, ou essa parte do inconsciente estruturado como uma linguagem. Bem, aqui, então, a gente precisou do corpo para perceber. A gente está falando de percepção visual, mas não tem só percepção visual, auditiva, por exemplo. Né? O importante nisso é essa tomada de distância e essa organização simbólica, essa construção simbólica, para que a gente possa entender o que está acontecendo. Né? E por isso, quando eu disse lá naquele momento inicial que, então, que aconteceu comigo, mas acontece com, a gente teve 188 aqui que a gente pesquisou, acontece com a maioria das gestantes. Aquele corpo em transformação muito rápida, são 9 meses para se transformar, e você levou, sei lá, 20 anos, 30 anos, 14 anos, 15 anos para estar ali, para ter a sua imagem de corpo, e aí, em instantes, aquilo tudo é transformado, e a gente não entende. E fica muito difícil entender. Então, a gente precisa tomar uma distância. No meu caso, eu precisei repetir para entender. Só entendi na repetição. Por isso que eu queria outro, para entender alguma coisa do que estava acontecendo. Do que estava acontecendo com o meu corpo. Era um corpo que tinha se transformado e que eu não sabia o que era. E eu virei outra pessoa que eu nem sabia, né, do que se tratava. Isso aconteceu comigo? Acontece com a grande maioria. Né? E a gente, na assistência, a gente precisa entender que isso acontece. Entender que tem uma dificuldade de entendimento. Para que as intervenções possam ter efeito. A gente precisa entender que tem uma dissonância ali naquela propriocepção corporal. É preciso um entendimento para isso. Bem, e depois disso, né, já quando se toma aquela distância, essa simulação que é o entendimento, seria uma simulação de sentimento, ela organiza
a possibilidade e a origem dos sentimentos que você tem. Então, qualquer deles, né? Amor, desejo, qualquer alegria, tristeza, você só vai sentir alguma coisa se você tiver tomado a distância necessária. E aí, quando você acaba retornando para o seu corpo, nesse retorno, o Lacan ele usa um termo que eu fiquei um tempo, né, pensando nele, que ele chama de acontecimento de corpo. Acontece alguma coisa no seu corpo. E aquilo que... e é nesse instante que tem essa penetração, né? Em que as palavras, que eu estou chamando de palavra ou significante, em que o significante pode penetrar no corpo, em que o simbólico, em que você consegue associar aquilo que está fluindo no seu corpo, aquela transformação corporal, com o seu entendimento. Então é um momento em que você percebe que tem um corpo e há o que em que você é afetado, em que você se entende e, portanto, há uma relação entre aquilo que era da ordem do imaginário, aquilo que é da ordem do simbólico, das palavras, dessa distância do inconsciente e tudo mais, com o real do corpo, né? Então, a gente vai e volta na consciência corporal, sabe? E, portanto, a partir disso, nesse ir e vir, as palavras podem intervir, né? Bem, esse é o primeiro momento. Eu acho que essa é a minha ideia, mas eu queria, sei lá, ouvir Beth, ouvir Janaína e ouvir vocês, assim, do impacto que esse discurso psicanalítico de um lado da banda, filosófico da outra banda, trouxe para vocês por meio da internet. Muito obrigada. Todos escutam? Tudo bem. E aí, vamos conversar um pouquinho? Como a gente ouve esse primeiro tempo de palavras lançadas, de ideias, argumentos. Alguém topa o ponto de partida? Peguei uma carona na história. Hoje, na minha aula de inglês, o professor pediu que eu falasse de uma foto que tinha marcado a minha história. E assim eu fiquei muito emocionada de ouvir o seu relato, porque também caiu a ficha agora. Eu levei a foto do meu primeiro neto, meu filho trazendo, meu filho é médico, né? Ele levando o meu primeiro neto, para a gente ver, a gente do outro lado, no vidro, e a foto dele com o João nos braços. E aí, assim, a minha sogra chorando, a outra avó assim, todo mundo assim, muito... Aí eu fui falando sobre isso. Aí eu falei, uma das fotos mais bonitas da minha vida. Aí ele falou, mas por quê? Se você já era mãe de 3, qual é a diferença? Agora caiu a ficha, porque era um pouco isso. Quando eu tive a minha filha, que é a mãe do João, a sensação era essa. É como se realmente eu não tivesse dado aquela gestação e aquele parto
o sentido que eu comecei a dar quando eu vi o João. E agora você falou, cara, era isso, né? Eu fiquei 10 dias em trabalho de parto. Eu queria ter parto normal. E eu não conseguia. E eu dizia, eu vou aumentar, eu vou aumentar. Até que uma hora o médico falou, olha, não dá mais. Não dá mais para esperar, porque a neném está entrando em sofrimento. E aí meus alunos sabem que eu conto essa história sempre. Eu falei, dá para esperar mais um pouco? Era dezembro. E eu falei, pode ser no dia 10? Ela falou, por quê? Porque é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E aí, ela falou assim, vamos ver, vou te acompanhando. E eu, ali... E aí... Lembra, Fernando? Ó, e aí eu falei assim... Aí ele falou, mas... E a sensação é diferente? Eu falei, total. Porque a única coisa que eu me lembro, que eu estava sofrendo 10 dias, aquela coisa assim, vai ser normal, não foi. Aí eu falei, dia 10. E outra coisa, porque eu sabia que era meu marido que ia registrar, eu falei, olha, eu quero Flávia. Aí ele falou, Flávia? Porque possivelmente eu queria o nome dele, né? O feminino, eu falei, eu quero Flávia. Aí por que Flávia? Porque era o nome de uma mulher revolucionária da época que chamava Flávia Schilling. Aí o meu professor perguntou, e ela é uma revolucionária? Eu falei, não, a Patricinha. A palavra não penetrou corpo nenhum. Quem está querendo? Posso falar? Eu queria ouvir vocês podendo falar um pouco mais sobre essa existência da palavra no corpo marcado pela violência, pelas memórias da violência. Você também, mas a Janaína também. Violência aqui. Violência aqui dá olha assim. Isso aí. Bem interessante, obrigada. Você não se apresentou? Indira, psiquiatra. Indira, prazer, Indira. Prazer imenso. Enorme. Nunca tinha visto De perto. Pois é, Indira, assim, depois, em 2000, aqui é 2014, né? Em 2016, o meu grupo de pesquisa deu uma virada. Eu continuo a partos, mas eu comecei a trabalhar com violência contra a mulher. E justamente por um caso, me chamaram lá num condomínio, aí num lugar, e pelo Facebook até, na época ainda, me chamaram e falaram assim, Cláudia, precisamos da ação do partos. Aí eu cheguei assim, vou lá, nem perguntei o que era. Aí, durante o processo, ela foi me explicando, a pessoa foi me explicando, falou assim, olha, aconteceu que uma menina de 16 anos aqui sofreu, dentro do condomínio, um estupro coletivo pelos meninos. E ela engravidou, por isso que ela precisava do parto, sabia que a gente trabalhava com saúde da mulher. E aí eu fui, escutei a família, estava ela e a mãe, escutei e pedi, e fui, chamei toda a equipe, assim, advogado, doula, obstetra, e cada um foi fazendo o seu papel, e eu fazia a escuta lá na família. Aí escutei a família inteira, e aquilo acabou, que foi em dezembro, novembro, aí em dezembro a criança nasceu, e a gente deu, não vou contar detalhes, a gente deu a solução aqui, e aí depois, perto do Natal, a mãe me mandou uma mensagem e disse o seguinte, Cláudia, queria agradecer porque aquilo que era o impensável, o terror, aquilo que a gente achava que não ia conseguir sobreviver àquilo, você tornou possível, trouxe a vida de volta como a vida possível, porque a gente deu uma solução muito importante, assim. E na solução, dentro dessa solução, a menina queria o parto natural,
foi natural, de cócoras, mas com aquele pano igual cesariana, porque ela não queria ter nenhum resquício da violência, porque ela não queria uma cesariana que lembrasse aquela violência. E ela conseguiu ultrapassar, foi viver a vida em outro lugar e tal, e viveu, sabe? E viu. E aí, a incidência foi sobre o meu corpo, daquilo. Porque depois, então, desde 2016, eu comecei, eu atuo no Pavives, né, com violência sexual, e eu fico trabalhando com isso. A incidência foi ao contrário, foi para mim. Foi para mim, porque eu falei assim, gente, o que é isso? Como eu não via? Como eu não via? E o que eu não via? Que dessas 188 aqui, uma vez a professora Leila, a gente atua no UCAN, né? E uma vez a professora Leila chegou para mim e falou assim, olha, no UCAN o que a gente tem é violência contra a criança. Eu não entendi aquilo que ela falou. Quando eu fui para o Pavives, aí eu entendi. As pacientes eram as mesmas. A única diferença é que aquelas que estavam no Pavives, alguém tinha reconhecido a violência ali. E as outras não. Então, o que eu percebo, assim, dessa prática? É que a violência precisa ser nomeada. A gente precisa dizer, é violência. Então, às vezes eu chego para as pacientes que chegam com outras questões e falam assim, é violência. Mas, Cláudia, você não está exagerando, não? Você, com essa história aí de violência, tudo para você está sendo violência? Não estou exagerando. Isso é violência, a violência tem que ser nomeada. E só assim a gente consegue ultrapassar. Eu não sei se eu te respondo. Obrigada pela questão.